Bem-vindo ao Além dos Voos. Meu nome é Luísa. Essa é Tereza e estamos com Maria Lúcia. Maria Lúcia é professora de francês, inglês e matemática e uma das criadoras da Provida. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Preciso fazer uma retificação. Sou professora aposentada. Tá Aposentada. Para mim, professora, para sempre professora, já era. Não tem jeito. Muito bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito bom. A primeira pergunta é: como foi para você a entrada da Rede História Encantada? Olha, foi uma coisa muito alegre, muito leve. A gente mandava mensagem na página das pessoas que a gente ia conhecendo, falava bom dia, punha uma figurinha, falava boa noite. Foi um começo assim, bem leve mesmo, bem gostoso. Conheci várias pessoas, já tinha conhecido a Tereza antes, né? No encontro que a Silvia e a Adriana patrocinaram, e a gente conversou horas, e aí aceitei o convite de vir até a rede, e tem sido anos maravilhosos, realmente uma história encantada. Como foi para você a entrada do viajante na Rede História Encantada? Ah, interessante, mas antes disso, se vocês me permitirem, desculpa. Claro, pode falar. Quando eu li as palavras do Senhor do Portal, que estavam na primeira página na época, aquilo me veio muito ao encontro do meu sentir e do meu raciocínio, porque, guardadas as devidas proporções, elas eram, vamos dizer assim, da mesma família que Dr. Celso, o criador da Provida. É como se eles falassem a mesma linguagem. Então, foi um dos fatores que me fez abraçar a História Encantada de uma maneira de coração aberto. Muito bacana. Aliás, até dentro de não equiparativo, né? Mas dentro do que foram os anos seus em convivência, né? Com o Dr. Celso, da Provida, são vivências fortes, né? Muito fortes, muito importantes, e creio, sinto, de uma importância que vai além do pessoal, que realmente é uma coisa para esse tempo, para esse planeta e para nós, em geral. Então, essa foi a minha entrada na rede História Encantada, e que me senti, assim, muito acolhida, muito à vontade e muito em casa. E aí, viajante, tem várias etapas. Quando ele começou a entrar naquele chat, era muito legal, muito gostoso, ele era muito gentil. Ele, no aniversário, ele falava parabéns, desejava feliz aniversário. Então, ele foi conquistando a gente bem devagarzinho, sabe? De um jeito que a mim me trouxe uma confiança total. Qualquer coisa que ele falasse, mesmo que eu não tivesse o menor entendimento, pelo sentimento, eu falo, sim, senhor, vamos nessa. E, explicando, ele não gostava nada que a gente o chamasse de senhor. Era um sinal, talvez, de respeito, de preconceito, da imponência da energia dele, né? Da presença, uma presença muito forte, muito grande, grande mesmo, é grande, de ocupar espaço. É. E aí,
aos poucos, ele foi levando a gente a percorrer outros assuntos de outras maneiras. Ele foi conduzindo a gente de um modo muito delicado, forte, gentil, posicionado, e, e soube. Soube. Quem sou eu para falar o que ele soube e o que eu não soube fazer? Ele puxou de uma forma forte, elegante, positiva, e sempre numa expectativa de que ele viesse no dia seguinte, né? E daí depois, isso eu não, realmente não vou saber lembrar. A época que a gente começou a fazer aquelas meditações, de que a gente fazia 2 vezes por dia, que a gente reunia um grupo de pessoas, que mentalizava sempre o amor, espalhando a luz. Então, era muito, muito, muito legal. E é legal lembrar e é legal viver. Vamos dizer assim, hoje a gente vive mais um silêncio deles, né? Agora, quem aparece mais quando aparece é a Senhora da Terra, né? Grande mãe, realmente é uma outra linguagem, porque é de uma outra origem, como a Teresa explicou, ela é de Sírios, né? Como outros seres maravilhosos de Sírios também. E então, mais ela tem aparecido. Mas tem uma coisa que eu posso lembrar. De uma das vezes que ele estava no chat, Lu, eu vou te contar, de repente, foi me dando um calor, um negócio que subiu aqui no. Que eu não conseguia nem respirar, achava assim, eu não aguento, daquela energia forte, forte, aquela energia enorme, como se estivesse me amassando assim na parede. Aí eu falava assim, não aguento, escrevendo lá no chat. Aí todo mundo, aguenta sim. Mas... Aguentou, mas olha, só Deus sabe como foi. Imagina, é assim, deixa eu ver com o que eu posso comparar essa sensação. É um fogo que não queima, né? É um fogo que arde, assim, arde, faz assim. O corpo não dá aquela abertura no chakra, né? No cardíaco. E era interessante também que muitas vezes nós estávamos no chat, estávamos também no. Como é o nome? Skype. Não é no Men's, é no Skype, né? Então a gente trocava, e muitas vezes ficava em silêncio total, né? Algumas informações, afora as mensagens, claro, né? E nós tivemos de 2019 até pouco tempo atrás um intensivão muito grande, né? Nós estamos fazendo um curso superior, mestrado, doutorado e pós-doutorado em amor. Tem coisa melhor. Mas onde você estava me falando, Lu, de uma mensagem, de uma troca de mensagem de vocês? Sim. De passagem, você equiparou com... Equiparou, não. Lembrou da época também da Provida, né? Foi sim. É difícil colocar assim, mas dentro da comunicação que o viajante teve comigo, Teve e tem, né? Sim, ele teve na época, porque isso eu estou falando de 2010, 2011, 2012, que foram aquelas primeiras, que foi quando ele desvendou para mim algumas encarnações anteriores. Sim. Porque também, antes de eu entrar na Provida, eu nem tinha noção de reencarnação,
era outro assunto, né? Era uma coisa muito material, muito mental. Eu sou formada em ciências sociais, quer dizer que é sociologia, antropologia, economia, filosofia, uma coisa muito, muito, muito mental. E sou de origem de família católica, né? E é interessante até trazer aqui, porque é muito diferente. A família do meu pai e a família da minha mãe, eles são vindos da Síria e do Líbano. E lá, o catolicismo é o catolicismo ortodoxo. E da família do meu pai, antes do meu avô, foram 7 gerações de padre. E os padres ortodoxos, eles se casam, né? E depois Sim. passam de uma geração para outra. E aí, dessa família do meu pai, que teve 7 gerações de padres, eles eram as únicas pessoas na cidade, naquela época, que sabiam ler. Então, eles eram assim convidados a resolver disputa entre saúde, saúde, Perdão, saúde. obrigada. Está perdoado. Você e o pequeno Jedi. É, Então, provavelmente eram as únicas pessoas que sabiam ler, então eles serviam também como tribunal de justiça e resolver encrencas familiares e de posses e de um monte de coisa. Então, o que eu recebi de espiritualidade assim foi da religião católica. E é uma coisa assim que não. Como eu estudei em colégio de freira e eram muito chatas, muito quadradas, eu logo me afastei. Então eu não tinha nada assim que levasse a espiritualidade de uma outra maneira de reencarnação, né? Daí, quando entrei na Provida, e o doutor Celso falou sobre reencarnação, ficou tão lógico, tão mental, tão perfeito, que não tinha nenhuma vírgula para poder discordar. Né? Claro, é óbvio. Evidente, como é que é? Evidentemente. é evidente. É evidente. Então, quando o viajante chegou nas mensagens e acabou desvendando para mim passagens minhas na Terra em outras ocasiões e outras circunstâncias, então ele acabou jogando uma luz em coisas de infância, em coisas de passado, em coisas que vêm e que veio assim, vamos dizer assim, liberando e que veio. Foi fácil de aceitar, imagina, não tem importância. Aconteceu, não sei o quê, aconteceu, e não fica mais presa, né, no corpo Não foi? emocional de coisas que foram no passado e que foram coisas pesadas, mas se a gente for pegar todas as pessoas que estão vivas hoje no planeta, que somos 9 bilhões, todo mundo que chegou até aqui teve coisas pesadas, e muitos têm ainda até hoje coisas muito pesadas. Né? Se a gente não dissolve essas ilusões, né? Que é esse tridimensional, que ele é enroscado, e a gente se enrosca de uma maneira, às vezes, tão violenta, que acaba ficando preso nessas experiências. Então, realmente, o viajante nessa parte, ele trouxe tanta luz para a parte de acontecimentos, de evolução e de transformação, e onde que a gente se encaixou na vida do planeta e das pessoas que estão aqui hoje. Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar. Gente, eu vou passar um dia aqui. Então, ele trouxe com coisas sérias, claro, sempre com muito. Engraçado, né? Comigo ele sempre foi muito
ok, ele é firme, é tudo, mas ele sempre foi muito gentil, cuidadoso, como diz Teresa, elegante, e, e é fácil, é só ele fala assim, ele dá a mão, a gente pega, não tem nenhum motivo para recusar o que ele fala, mesmo que não seja uma coisa que a mente fracionária não tenha pegado inteira. Então a gente pega um pedacinho, depois pega mais um pedacinho, aí pega mais um pedacinho, joga uma luz lá no início da infância, de medo de escuro, medo de múmias, aquelas coisas lá. Então, na medida que ele foi limpando, ele ajudou a limpar os restos, né, que tinham ficado no corpo emocional e que a gente trouxe. No corpo emocional. E que tinha trazido na bagagem, e agora eu tenho impressão, não sei se ainda tem mais alguma coisa na bagagem, mas se tiver, também está às ordens para reciclar. A malinha está ficando bem pequenininha. Daqui a pouco a gente realmente pode bater as asas e voar, né? Porque viajantes têm asa, e nós somos também. Tem viajados Alain, como que é? Viajantes alados e alados viajantes. E somos nós. O que era? Eu esqueci o que eu ia falar, que eu interrompi. Gente, que falta de... né? Tudo enroscado aqui. Esqueci tudo. Não, eu acho que tem muito a ver com o que você estava dizendo. Quer dizer, algumas coisas tinham projeção, vamos dizer assim, dentro da infância, alguns medos infantis, né? Que dão limitações, que trazem no corpo emocional de cada um, né? E que, de repente, uma palavra... Foi. E a gente aceita dentro do que está sentindo, né? Claro. É dissolvido. Claro, dissolvido. Então, muito... É engraçado, é assim, nunca podia imaginar que existissem coisas tão bacanas, tão legais, tão fantásticas, tão encantadas. Então, além dos voos, para onde que vai quem vai além dos voos? Vai para dentro, né? No coração. Uma bela viagem que vale a pena, com muita alegria. Muito. Que mais? Ver se eu te ajudo, pergunta mais coisa. Você teve algum momento, algum conflito da sua mente com seu coração na rede História Encantada? Eu acho que não, não tenho certeza. Sabe por quê? O Lucas sempre fala que a gente leva aquela escovada, né? O Lucas fala que a gente de vez em quando leva aquela escovada. Mas eu já vim escovada na Provida. Eu vou te contar. Quando eu entrei na Provida, eu sentia um sono, uma tontura, como se eu não estivesse pisando no chão de um lugar físico. Daí eu cheguei lá, e o doutor Celso era muito gentil, ele dava aula tal, e ficava lá esperando as pessoas, encostavam lá na mesa, e ele respondia as perguntas, e falava com as pessoas, explicava mais daquilo que tinha sido dito na aula, etc. e tal. Aí eu também me enchi de coragem, entrei lá na fila, arrumei um cantinho, me apoiei na mesa, fiquei bem pertinho dele assim, e perguntei: nossa, por que eu tenho tanto sono quando eu estou aqui? Será que é energia coração? Será? Mas isso eu sei hoje, né? Então, ele olhou para mim tão bravo.
Ele falou assim, Ó, a escovada. presta, eu lembro as palavras. Ele olhou bem bravo não, é aquele bem fundo assim nos olhos da gente e falou: "Você é uma pessoa que tem muitos preconceitos. E você não sabe quem é o seu marido." Eu virei as costas e fui embora de rabinho baixo. Então, eu já vim escovada desde 1978. É bem escovada, bem assim, vamos dizer assim, como não tem uísque 20 anos, uísque 40 anos, então foi escova de 40. Essa é boa, hein? Então eu já não tive. Quando eu cheguei na História Encantada, eu não tive nenhum conflito entre a mente e o sentir. E depois, porque eu acho que já estava pronta, né? Já estava no ponto Sim. de chegar, participar e fazer. Não só participar, inovar a ideia da iniciativa, né, da meditação, foi tua. Me lembro do primeiro dia de meditação, caramba. E Lu ligava para mim, né? E lá em casa estava faltando luz. Você não vai entrar, meu Deus. E segundos depois eu entrei, né? Segundos depois. Então, são vivências muito bacanas, muito fortes, e de muito sentimento, muito sentir, difícil de colocar em palavras de uma maneira assim organizada, sabe, discorrer intelectualmente sobre. Dá para fazer assim, pegar pedacinhos, né, fazer um mosaico, encaixando as pedrinhas, dá para fazer, dá para cantar um pedacinho de uma coisa, cantar um pedacinho de outra. Estava contando até para Tereza ontem que para mim o jeito mais fácil do sentir se manifestar, esse sentir que vem, né? Que Sim. vem, que o jeito mais fácil desse sentir me pegar é quando eu estou dormindo e acordo, porque aí a mente não atrapalha, né? Ela aceita o que vem, porque não tem como, né? Não tem como não aceitar. Vem que vem aquele blu. Então, então, tive uma série de sonhos interessantíssimos. E um deles, que se repetia com frequência, isso desde o tempo da Provida, era assim. Eu estava dormindo, de repente, bomba, vinha assim uma coisa na minha cabeça. Eu tenho de juntar as pessoas que sonham com festa. Hã? Ok. Daí passava uma semana, 10 dias, estava dormindo, bum. Eu tenho de juntar as pessoas que sonham com festa. Gente, o que é isso? Saber direito, eu não sei direito até hoje, Lu. Eu tenho uma ideia que talvez seja fazer parte desse recrutamento, né, do nosso povo. E, ops, e cadê? Sumiu! Não, tá aqui. Tá aqui. Desculpa, eu bati aqui no mouse e tinha Não, mas tá sumido. aí. E Ainda tá aí. ainda não fomos, né? Não, ainda não fomos, ainda estamos aqui. E que estamos fazendo parte, então, desse recolher, né? Então, não tem o conflito, é só, viu, Lu, que às vezes o sentir precisa chegar chegando para me pegar desprevenida. E tem um sonho interessantíssimo, eu acho esse sonho maravilhoso.
E também sonhei mais de uma vez. Eu acho que eu sou meio burrinha, merda. Burrinha nada. Burrinha nada. Precisa insistir para entender. Então, é assim. Eu olho para mim, estou dentro de uma igreja. A igreja não tem teto, é furada. E eu olho para mim, eu estou vestida de noiva. Só que eu olho para os lados, não tem noivo. Cadê esse noivo? Aí eu falei, bom, claro, acordei assustada, né? Fui tomar água, não sei o que lá. Passa uns dias, de novo, o mesmo sonho. Estou eu lá, toda enfeitada, tal, vestida de noiva. Não tinha Teto. Não tinha teto, era direto no céu aberto, tal. Uma igreja linda, o vestido maravilhoso, o altar lá na frente e tal. E não tinha noivo. Até aqui caía a ficha do que poderia significar esse casamento sem noivo, né? Para sair um pouco do lugar comum daquilo que a gente está acostumado aqui, da tridimensão. Então, eu acho que é para mostrar mesmo que o meu sentir ele teve que me atropelar. Atropelou a mente. Não deu nem tempo de ter conflito, porque ele já sabe que se não atropelar a mente, não entra. Mas também depois que entra, Lu, tá tudo ótimo, tá maravilhoso. E estamos aí. Estamos. E aí, que mais? Que mais vocês querem saber? Eu esqueci muita coisa, né, do que a gente conversou ontem, mas tá tudo bem. Não. Tá dentro, exatamente. Viajante, falar sobre o viajante, a gente poderia passar dias falando e mesmo assim não seria suficiente, porque é uma presença, é como se ele como se tivesse, não, ele tem. É um imã, né? É um imã atrativo, assim, sabe quando você pega uma tesoura e vai caçando os alfinetinhos? Ele é assim, ele vai caçando, puxa, é um magnetismo, né? Desculpa, a palavra tinha fugido. Mas é um magnetismo. O magnetismo é tão grande, tão grande, tão grande, que puxa. Daria para falar horas, dias, meses, anos, séculos e milênios. Verdade, não? E como provavelmente, quando a gente tiver com uma consciência mais alargada em relação a essa nossa parte ainda dentro da tridimensão, a nosso respeito também, né? Dá aquela sensação, talvez o maior ganho desses anos todos tenha sido o auto-amor e o auto-reconhecimento até o ponto que a gente pode. Então, dá um profundo respeito pela essência que está aqui, né? Sim. Que é maior do que a gente pode perceber com a mente, mas que a gente sente e que dessas limpezas que foram acontecendo ao longo dos anos e ainda acontecem, como é que é ter a luz irradia? Expande. Nossa. Expande, alcança, Transborda, né? abraça, ama.
É doce, é muito doce. Realmente. Se for falar e contar, relatar, né? Tudo é uma longa vivência, né? É uma história encantada. É história encantada, né? Tem. E E ainda a gente poucas tem. vezes, assim, eu me lembro de uma das. Acho que era meditações. Foi a única vez que eu vi o viajante, vamos dizer assim, não é irritado, ele teve ação, né? Ele sempre tem ação. Estávamos meditando, tinha uma pessoa que entrou, não lembro quem, nem está mais na rede, e começou a perguntar quem era, quem era. Primeiro entrou um espanhol, ele de imediato começou a falar em espanhol, né? E depois entrou, enquanto a gente estava buscando algum tradutor, ele já estava falando, né? E depois entrou essa pessoa de uma forma grosseira, né? Perguntando a respeito dele, e ninguém derruba ninguém do chat, exceto os administradores. E essa moça foi derrubada do chat. Ela estava tanto. E ela ainda botou no blog, lembra que ela colocou no blog? Fui Ela derrubada está do caindo, chat. ela está caindo até hoje. Fui derrubada do blog. Aí me lembro que você perguntou para mim, como é a gente deixa a postagem? Eu disse, claro que deixa a postagem. Não foi você, não fui eu, não foi nenhum administrador que derrubou. Ué, caiu. A energia, É, a maçã caiu do galho. exato. Ah, é, É não. aquele lado, se não amadurece, né? Cai do galho e. Cai do galho. Não amadurece, se não amadurece, apodrece e cai. Mas a gente buscando o tradutor, já estava ele lá, né? Não, ele foi Falando. rápido e eficiente. Sim, sim. Ai, mas é muito bom essa partilha. É que eu digo assim, cada um traz, né? Cada um de nós trazemos lembranças vividas, vivas, né? E que acendem a qualquer momento, né? E que são diferentes, né, Lu? Diferentes por tudo, pela experiência passada, pelo momento atual de cada um, a forma que a gente sente, e todas cabem, todas cabem. É uma delícia. Então, eu digo que é uma festa mesmo. É uma É uma festa, festa, uma grande festa, né? uma grande festa. É como a Teresa diz, vamos celebrar a passagem da Terra para a quinta dimensão, celebrando mesmo, né? É uma grande festa maravilhosa. Talvez não, com certeza a gente não tem o alcance mental do significado de tudo isso. E talvez nem sentir não dá, porque seria muito. Eu acho que a trepidação e a frequência, né, desses movimentos todos, o nosso corpo não aguentaria. Então, precisa ser adaptado para essa possibilidade da gente, muito bacana, hein? Ao mesmo tempo fazer parte e atuar, e ao mesmo tempo ser preservado nessa forma para conseguir chegar naquele ponto da festa. Né? Porque Isso. é como se fosse fogos de artifício, só que não são de artifício, são É, fogos. são celebração. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
Não, celebrando. Ah, eu tenho. Pode falar. Esses shorts que a Lu tem colocado no YouTube, eles são tão importantes, tão bacanas, que pegam momentos assim de 1 minuto, 58 segundos, 1 minuto e um pouquinho. Eu recomendo a todos que assistam. Pegue um, pegue o segundo, pegue 2 ou 3 durante a semana, assista, porque não é somente o assunto, é o ponto concentrado de energia que está lá. E na hora que a gente absorve, como é que é mesmo? A luz expande. Eu quero deixar esse recado e agradecer muito. Foi um momento muito agradável, muito gostoso, de muita alegria, e eu sou muito grata. Sou gratíssima. Queria agradecer o relato e a abertura de contar as vivências, né? Somente em História Encantada. E acho que é isso. Obrigada para todos que assistiram até aqui. Eu esqueci de falar no início, mas falando agora. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente, porque ajuda a divulgar nosso trabalho. Então, comenta, nem que seja um coração. Pode ser discordando também. O importante é respeito. Se faltar respeito, provavelmente seu comentário vai ser retirado. Mas se não for desrespeitoso, Provavelmente seu comentário. Gostei. Vai estar aí junto com a maçã, minha gente que fala espanhol. Mas discordar não tem problema nenhum. Então, é isso mesmo, Lu. Derruba mesmo. Muito bom, gente. Então, curtam, compartilhem. Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreva no canal. E venha fazer parte da nossa comunidade. Se você não gosta de festa, sinto muito. Bom, então, fora brincadeira, hein? Namastê, muito obrigada. Namastê. Fiquem na paz. Até uma próxima. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.